Por volta de 1950, período pós-guerra, uma companhia farmacêutica alemã, a Chemie Grünenthal, passou a pesquisar e produzir novos antibióticos. Em uma das tentativas, no ano de 1957, uma substância nova foi produzida, a fitaloilisoglutamina, mais conhecida como talidomida. No entanto, ela não apresentava as características antibacterianas desejadas, mas sim propriedades capazes de controlar a ansiedade e náuseas. A talidomida é um composto derivado do ácido glutâmico de fórmula química C13H10N2O4. Sua estrutura contém um único átomo quiral e grupos funcionais amida. Ela existe na forma de misturas dos isômeros S e R. Uma simples mudança no posicionamento do substituinte difere as duas estruturas. Com o estudo científico, foi possível encontrar a quantidade de isômeros óticos das moléculas. Para isso, foi determinada a quiralidade dos átomos, ou seja, foi preciso verificar a presença de carbonos quirais na molécula. Para um carbono ser considerado quiral, ele tem que estar ligado a 4 substituintes diferentes. Sabendo quantos deles há, o número 2 é elevado ao número de carbonos quirais encontrados na molécula. Se uma molécula não tiver nenhum carbono quiral, ela não tem nenhum isômero ótico. Afinal, 2 elevado a 0 é 1, e este 1 simboliza a própria molécula. No caso da talidomida, na qual existe um carbono quiral, o 2 é elevado a 1, que é 2, o que indica que essa substância tem 2 isômeros. Os isômeros óticos de uma molécula são chamadas de estereoisômeros, porque são estruturas isoméricas que diferem entre si unicamente pelo arranjo tridimensional dos seus substituintes. Os primeiros testes da talidomida foram realizados em roedores e não revelaram efeitos colaterais, mesmo quando usada em dosagens altas. Dessa maneira, em outubro desse mesmo ano, a talidomida entrou no mercado alemão com o nome de Contergan e, evidentemente, fez grande sucesso, principalmente entre as grávidas. Rapidamente, o medicamento foi prescrito para milhares de mulheres e, 3 anos depois, já estava nas prateleiras de mais de 146 países, tendo uma popularidade particular no Canadá e na Europa. A talidomida podia ser encontrada com cerca de 40 designações comerciais: Contergan, Distaval, Talimol, Kevadon, Nibrol, Sedimide, Quietoplex, Neurocedin, entre outras. É importante ressaltar que o mercado norte-americano não introduziu a venda da droga, pois o FDA, Food and Drug Administration, não concedeu autorização para tal ação. No final da década de 50, surgiu a primeira geração de vítimas da talidomida. Na Alemanha, Reino Unido e Austrália, foram descritos os primeiros casos de focomelia, que caracteriza-se pela má formação e encurtamento dos membros, sendo 65 a 75% mutações dos membros superiores, 10 a 25% mutações nos membros inferiores e 2 a 5% mutações apenas nas pernas. Os bebês nascidos com esses problemas ficaram conhecidos como bebês da talidomida ou geração talidomida. Em 1960, o obstetra australiano William McBride suspeitou da relação do uso do remédio durante a gravidez e os efeitos dos recém-nascidos. No entanto, apenas em novembro de 61, quando mais de 10 mil casos haviam sido registrados, o médico Windokind Lens conseguiu comprovar os efeitos teratogênicos da talidomida. Como dito anteriormente, a droga existe na forma de mistura dos isômeros S e R. O enantiômero S está relacionado aos efeitos teratogênicos da talidomida, enquanto o enantiômero R é responsável pelas suas propriedades sedativas. O enantiômero R atua no sistema nervoso central, pois sua fórmula assemelha-se a neurotransmissores que inibem GABA, como opiáceos, benzodiazepínicos, todos sedativos e tranquilizantes. Uma vez que inibe o sistema GABAérgico de modo inespecífico, os efeitos colaterais são de sonolência, lentidão, diminuição dos movimentos peristálticos, entre outros. Em relação à teratogenicidade, a talidomida intercala o DNA. Deste modo, o enantiômero S assemelha-se às estruturas das bases nitrogenadas, adenina e guanina, e quando em solução, tem a capacidade de se ligar no DNA mais rapidamente à guanina do que à adenina. Deste modo, intercala o DNA, causando uma mutação congênita. Uma vez que a reprodução celular do feto é maior e mais crucial do que a de um indivíduo adulto, a chance de ocorrer uma mutação congênita no DNA que acarretará efeitos teratogênicos é grande. Dessa maneira, a talidomida pode causar malformações que incluem focomelia, ausência de lábios, aumento do número de dedos,
ocorrência de dedos colados, hidrocefalia, anomalias intestinais, cardiovasculares, renais e defeito nervoso cranial, uterino, genital e nos olhos e orelhas. Imediatamente, a droga foi retirada de circulação em todo o mundo, menos no Brasil, onde teoricamente saiu do mercado apenas no ano de 1965. Na prática, a droga continuou sendo consumida no Brasil, que fez com que surgisse uma segunda e até uma terceira geração da talidomida. Em 1973, os pais das crianças vitimadas pela talidomida criaram a Associação Brasileira das Vítimas da Talidomida, que tinha como objetivo lutar pelos direitos dos filhos e responsabilizar o Estado pelos desastres causados pela droga, uma vez que só proibiu a venda do remédio 4 anos depois do resto do mundo. A luta travada na Justiça Federal para que fossem concedidas pensões às famílias das vítimas durou mais de 10 anos. Em 1983, a associação venceu. Hoje, as vítimas brasileiras da talidomida recebem de 1 a 8 salários mínimos, e tal quantia varia conforme o grau de deficiência.